E hoje o tema é bastante importante, a prevenção da doença de Alzheimer. A gente sabe que muitos de nós terão doença de Alzheimer em algum momento da vida. Espero que não tenhamos ou que tenhamos muito tarde. Mas o fato é que a doença de Alzheimer é uma preocupação que assombra praticamente todas as famílias. E hoje eu vou falar para vocês suplementos que eu acredito que têm um papel na prevenção da doença de Alzheimer. Não significa que você não vá ter Alzheimer porque tomou esses suplementos, mas certamente todos eles agem em determinados aspectos da cognição do cérebro que podem ajudar a retardar e até a prevenir a doença de Alzheimer. Lembrando que não adianta você tomar todos os suplementos do mundo e ter uma dieta péssima, não fazer exercício físico e não se cuidar. Existem outros parâmetros que são fundamentais que não podem ser negligenciados na prevenção do Alzheimer, como uma dieta adequada, um sono adequado, exercício físico, estímulo mental. Mas a suplementação certamente tem o seu papel na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela na verdade deveria ser considerada não como uma doença, mas como uma síndrome. Porque na verdade é uma demência, onde você tem uma perda principalmente da memória, mas também da capacidade de planejamento, uma desintegração da capacidade cognitiva. Só que, na verdade, ela tem diversas causas. A gente pode mapear mais de 30 causas distintas que juntas podem levar à doença de Alzheimer. De qualquer forma, a suplementação é uma das estratégias fundamentais para você ajudar a proteger, nutrir o neurônio. Não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar. O primeiro suplemento que eu vou falar para vocês, que é muito interessante para a prevenção da doença de Alzheimer e, na verdade, de outras doenças neurodegenerativas, para a melhora da cognição, para ajudar a potencializar a inteligência humana, é o magnésio trionato. Todos vocês já ouviram falar de magnésio. Eu falo muito de magnésio. Além de agir em mais de 300 reações, ele é um antagonista do cálcio, que é uma neurotoxina, um relaxante muscular. O magnésio potencializa o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, mas aqui eu vou falar do magnésio trionato. Por que do magnésio trionato? Porque o magnésio trionato é o magnésio que melhor penetra a cachola, que melhor entra no cérebro, e quando ele entra no cérebro, na verdade, a gente tem a ação de duas coisas. A gente tem a ação do magnésio e a gente tem a ação do trionato. E o que esses dois fazem no cérebro humano? Eles aumentam a sinaptogênese. Esse nome difícil significa que eles aumentam a formação de novas sinapses. A gente sabe que os neurônios se conectam através de sinapses. Ele faz o tico falar com o teco. Ou seja, é um suplemento fundamental na melhora da cognição. Além disso, ele aumenta a produção de diversos neurotransmissores que dependem do magnésio, como, por exemplo, dopamina, serotonina, GABA, noradrenalina. Dose mínima diária de 700 mg por dia, em média 1.000 a 2.000 mg por dia de magnésio trionato são suficientes. Não serve como suplementação de magnésio por si, porque na verdade ele tem muito mais trionato que magnésio. Então, se você suplementa magnésio trionato, é sempre recomendável que também suplemente junto um magnésio quelado, como por exemplo o magnésio bisglicinato ou magnésio de malato. O segundo suplemento que eu vou falar para vocês é um suplemento que eu tomo todo o santo dia da minha vida. Não tem um dia da minha vida que eu não tome Bacopa Monnieri. Existem vários fitoterápicos que podem ajudar a melhorar a cognição. Mas de todos esses fitoterápicos, o melhor fitoterápico, ao meu ver, para a cognição é a Bacopa Monnieri. Bacopa Monnieri é melhor que quase tudo que eu conheço para cognição. Ela era considerada na tradição, na medicina ayurvédica, como Brahmi, que Brahma é um deus. Para vocês verem como a Bacopa Monnieri entre os antigos hindus, tinha um status elevado. A Bacopa ela era usada para crianças, para melhorar o aprendizado de crianças. Era utilizada por sacerdotes para que eles conseguissem memorizar aqueles cânticos, aquelas orações, né? Ela é usada na medicina na Índia para tratar TDAH. E ela é usada também para tratar a doença de Alzheimer e para tratar a perda de memória típica que ocorre com o envelhecimento. O que a Bacopa faz? A Bacopa tem alguns mecanismos de ação. Um dos mecanismos de ação da Bacopa é que ela reforça a acetilcolina, que é o neurotransmissor da memória, raciocínio, da cognição. Além de reforçar a acetilcolina, a Bacopa age como um antioxidante cerebral, protegendo contra a toxicidade do mercúrio, do alumínio e por aí vai. Uma das causas de doença de Alzheimer é a toxicidade cerebral causada por metais pesados, principalmente o chumbo e o alumínio.
e a bacopa age como um antioxidante protegendo contra esses metais pesados. Ela também aumenta a sinaptogênese, a formação de novas conexões entre os neurônios. Geralmente demora 2, 3 meses para a bacopa monieri começar a fazer efeito, mas o efeito é bem característico. Você pode ter uma melhora de raciocínio, mas o que as pessoas percebem com maior clareza quando começam a tomar bacopa, um menor esquecimento, melhora a memória de curto prazo. Por exemplo, a capacidade de lembrar sequências de números melhora bastante. Capacidade de aprender estudando melhora bastante. A bacopa também tem um leve efeito ansiolítico e tem alguns outros benefícios, como, por exemplo, ela é boa para o trato digestivo e para a saúde do fígado também. Mas aqui nós estamos falando de cognição. A bacopa é um dos melhores suplementos que existem para a prevenção da doença de Alzheimer. Geralmente ela é tomada em doses entre 200 mg e 600 mg ao dia, geralmente com o café da manhã e com o almoço. O terceiro suplemento que eu vou falar para vocês é um outro suplemento fantástico. Esse é um nutriente chamado fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina é um fosfolipídio, uma gordura específica, né, que está na membrana dos neurônios, na membrana das mitocôndrias, fica em membranas celulares. Você tem muita fosfatidilcerina na gordura de determinados vegetais, como, por exemplo, a semente do girassol, a semente da abóbora. E você tem muita fosfatidilcerina na gema do ovo. A fosfatidilcerina forma parte das lecitinas, que são essas gorduras que tem nesses alimentos, né? E a fosfatidilcerina também está no nosso cérebro, onde ela age como várias funções, melhorando a eficiência neural, a eficiência das membranas dos neurônios. Um neurônio rico em fosfatidilcerina na sua membrana é um neurônio bastante eficiente, o que confere velocidade de raciocínio, preservação de neurônios, capacidade de você produzir mais conexões entre os neurônios, a sinaptogênese que a gente estava falando. Um cérebro com bastante fosfatidilcerina é um cérebro que funciona com mais velocidade. É como se você desse um overclock no seu processador. Então, por exemplo, tem algumas coisas interessantes. Jogadores de golfe melhoram a performance no golfe quando tomam a fosfatidilcerina. Ela é também interessante para a performance motora. Se fosse Parkinson, também não deixaria de usar a fosfatidilcerina. Ela tem outros benefícios, ela ajuda um pouco com a ansiedade, ela ajuda a combater níveis elevados de cortisol, mas aqui eu quero falar da doença de Alzheimer, onde a fosfatidilcerina é um dos nutrientes mais fundamentais na prevenção da doença de Alzheimer. Por isso que eu sempre falo para vocês, comam a gema do ovo, não joguem fora, porque, entre outras coisas, a gema do ovo tem a fosfatidilcerina, e a fosfatidilcerina também pode ser suplementada. Doses entre 150 e 600 mg com as refeições de fosfatidilcerina costumam ser suficientes. Geralmente os efeitos começam a ser percebidos depois de 30, geralmente 2, 3 meses é o tempo que você precisa para criar neurônios, criar conexões e ver uma melhora dessa neuroplasticidade pela fosfatidilcerina, pela bacopa e por outros nutrientes. Às vezes você não vai perceber que a fosfatidilcerina está mudando a sua cognição, até a sua cognição ser desafiada, por exemplo, numa partida esportiva ou numa prova. Mas o fato é que a fosfatidilcerina tem bastante evidência científica mostrando que é um suplemento que funciona e que tem tudo para ajudar a prevenir a doença de Alzheimer. Então é isso, gente. Está dado o recado. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar, que aí vocês ajudam o canal a crescer, né? É uma troca, né? Abração.